Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de número 4, aula aí referente ao capítulo de número 1, resolução de exercícios. Nós vamos dar continuidade então à resolução de exercícios referente a esse capítulo. Então prepare o seu caderno e vamos começar. Então vamos lá, vamos para o exercício de número 1. Olha só, uma forma útil de saber quantos segundos existem em um ano é dizer que em um ano temos aproximadamente π vezes 10 elevado a sétima segundos. Determine o erro percentual deste valor aproximado. Em um ano existem 365,24 dias. Então vamos lá, vamos achar aí qual foi o erro percentual fazendo essa medida aproximada, da quantidade de segundos que nós temos em um ano. Então vamos lá. Em um ano, nós temos 365,24 dias. E um dia, 86.400 segundos. Portanto, eu vou ter esse valor aí, olha, em termos de segundos. Tá certo? Cerca de 31.556.736 segundos. Ok? Bom, acontece que nós podemos escrever esse número aqui em notação científica, tá? Sempre com uma casa antes da vírgula diferente de 10, claro, maior que zero, ok? Então, o ano vai ter aqui, olha, 3,1557, e aí, olha, eu já aproximei, porque depois do 7 eu tenho um número 3, e aí, como é menor que 5, então eu posso desprezar o restante, então 3,1557 vezes 10 elevado a sétima segundos, ok? Então, vamos lá, vamos achar aí qual é a variação percentual, o erro percentual, tá certo? Bom, também, olha, eu vou aproximar o π aqui para a mesma quantidade de casa após a vírgula, tá? No 3,1557, aqui eu vou escrever também 3,1415 para o π, tá certo? Bom, 10 a sétima, né? Tá certo? 10 a sétima, ok? Bom, achando aqui a diferença com relação ao número que é próximo do número real, eu então estou encontrando aqui 0,0045, o que corresponde a 0,45% aí de erro, tá certo? Então, fazendo essa estimativa, eu estou errando até pouco, né? Menos de 1%, menos de 0,5% até. Tá? Então, é uma boa estimativa aí para encontrar o tempo em segundos de um ano. Exercício 2. Utilizando uma régua de madeira, um estudante faz a medida do comprimento de uma placa metálica retangular e encontra 12 milímetros. Com o micrômetro, a medida efetuada pelo estudante para a largura é de 5,98 milímetros. Sendo assim, responda. Letra A. Qual a área do retângulo? Letra B. Qual é a razão entre a largura do retângulo e o seu comprimento? Letra C. Qual o perímetro do retângulo? Letra D. Qual a diferença entre o comprimento do retângulo e sua largura? E letra E. Qual a razão entre o comprimento do retângulo e sua largura? Bom, parece básico, não é verdade? Só que aqui a gente está trabalhando com algarismos significativos, medidas, né? Então, nós temos que levar em consideração a quantidade de algarismos significativos. Por exemplo, aqui, olha, nós temos 2 algarismos significativos para essa medida aqui, olha, tá certo? Da chapa, para o comprimento. Já aqui, olha, para a largura, eu tenho 3 algarismos significativos. Então, eu tenho que prestar atenção para as operações matemáticas que eu vou efetuar com esses números que possuem aqui a quantidade distinta, né, de algarismos significativos. Então, no primeiro caso aqui, vamos calcular a área do retângulo. Então, claro, bem simples, claro, 12 vezes 5,98. Então, eu vou encontrar aqui o número de 71,76 milímetros quadrados. Nem coloquei a unidade aqui. Por quê? Porque na multiplicação, eu tenho que prestar atenção aqui no número que é menos preciso, tá? Que é exatamente o 12, que tem 2 algarismos significativos, ao passo que o outro é mais preciso aqui, vamos pensar assim, tá? Ele tem 3 algarismos significativos. Então, eu tenho que obedecer esse aqui, ó, que é menos preciso. Então, eu tenho que responder com 2 algarismos significativos. Está aí, olha, 72. Eu já utilizo aqui a regra de arredondamento, porque depois do 1 eu tenho 7, não é isso? Maior que 5. Então, eu posso desprezar o restante e, claro, eu tenho que aumentar uma unidade no número que o antecede. Então, está aí 72 milímetros quadrados. Vamos lá, letra B, qual é a razão, não é isso? A razão também segue a mesma regra da multiplicação. Então, eu estou dividindo aqui 5,98 por 12, estou encontrando 0,4983333. Eu até posso escrever em notação científica, olha, 4,9833 vezes 10 elevado a menos 1.
Poderia escrever, por exemplo, 49,833 vezes 10 a menos 2. Tá? Seria uma outra forma de escrever aqui, só que aí não seria notação científica. Aqui eu tenho notação científica. Bom, mas repare, também aqui, né, multiplicação e divisão, eu tenho que prestar atenção, olha, nesse número que tem a menor quantidade de algarismos significativos. Então, eu tenho que responder com 2 algarismos significativos. Claro que o zero antes da vírgula aqui, olha, ele não conta como algarismo significativo, mas o outro zero aqui conta. Então, eu tenho 2 algarismos significativos. Tá certo? Bom, letra C. Qual o perímetro do retângulo? Aí eu tenho que fazer a regra da soma, né? Aqui eu vou multiplicar por 2, claro, porque eu tenho aqui 2 partes de largura e 2 de comprimento. Por isso eu já estou multiplicando por 2, tá? Que é um número puro, eu não tenho que me preocupar com ele. Mais 5 que está aqui dentro, tá? 12 mais 5,98. Eu vou encontrar aqui o valor total do perímetro, 35,96 milímetros. Mas olha só, na soma eu tenho que prestar atenção aonde se posiciona a vírgula. Repare que aqui para esse número, 5,98, eu tenho uma imprecisão de 0,01. Tá? A variação está bem aqui, olha, na segunda casa após a vírgula. Já esse outro aqui, ele tem uma imprecisão simplesmente com uma casa antes da vírgula. Então, eu posso ter aqui mais ou menos na imprecisão aqui da minha medida, né? 13 ou até 11, tá? Tudo vai depender do meu instrumento de medida, mas tudo leva a crer, olha, que a imprecisão, de acordo com o que foi colocado no enunciado, é exatamente nessa última casa aqui, tá? Que é antes da vírgula. Portanto, eu tenho que arredondar esse número aqui, olha. Eu teria que pegar essa vírgula aqui e deixar ela exatamente depois do 5, tá certo? Mas eu vou ter que desprezar esses outros números aqui, olha. Como eu tenho 35,96, eu tenho 9, não é isso? Utilizando aqui a regra de arredondamento, então vai para 36 milímetros, tá? O perímetro, então, dessa nossa chapa metálica, ok? Letra D, qual a diferença entre o comprimento do retângulo e sua largura? A diferença, bem como a soma, você vai utilizar a mesma regra. Então, eu tenho 12 menos 5,98, isso vai me dar 6,02 milímetros. Acontece que eu tenho que observar aqui a precisão, né? A menor precisão, que está aqui, olha, na primeira casa antes da vírgula. Tá? É como se fosse 12,0, mas o zero aqui, olha, não posso usar. Tá? Ele seria um algarismo significativo e eu não posso usar, porque eu não tenho como mensurar de acordo com o instrumento de medida que foi dado aqui no enunciado. Então, a imprecisão está exatamente aqui, olha, na última casa, né? É na unidade mesmo. Portanto, 6, tá? Vamos arredondar e desprezar aqui, olha, o que vem aqui depois da vírgula e escrever simplesmente 6 milímetros, ok? Finalmente a letra E. A razão segue a mesma regra da multiplicação e que nós vimos aqui anteriormente. Então, eu tenho 12 dividido por 5,98, eu tenho 2,006688 e por aí vai, tá? Então, de novo, olha, eu vou pensar aqui na quantidade do número que tem menor número de algarismos significativos, que é o 12, olha. 1, 2. Então, tem que ter a resposta com 1, 2. Esse zero depois da vírgula, ele é um algarismo significativo, tá certo? Então, tá aí, olha. Você tem que prestar atenção na quantidade de algarismos significativos que você está operando. Então, vamos para o nosso último exercício, o exercício de número 3. Um velejador encontra ventos que impelem seu pequeno barco à vela. Ele veleja 2 km de oeste para leste. A seguir, 3,50 km para sudeste e depois uma certa distância em direção desconhecida. No final do trajeto, ele se encontra a 5,80 km diretamente a leste de seu ponto de partida, conforme mostra a figura a seguir. Encontre o módulo, a direção e o sentido do terceiro deslocamento. Procure fazer um diagrama em escala da soma vetorial dos deslocamentos e mostre que ele concorda aproximadamente com o resultado da solução numérica. Então, está aí a figura que foi colocada no enunciado. Então, vamos lá. Vamos replicar aqui do lado, né, o deslocamento do barco. Então, nós temos 2 km na direção oeste-leste, sentido leste, ok? E temos aí, olha, 3,5. Eu não vou me preocupar com algarismos significativos, tá? Então, 3,5 km na direção sudeste, ok? Bom,
até a figura mostra, né? Nós temos aí um ângulo de 45 graus. Nós podemos encontrar, olha, esse componente aqui, que é o componente horizontal, direção oeste-leste, né? No deslocamento aí da embarcação, tá certo? Basta utilizar aí o cosseno de 45 graus. Então tá aí, olha, cosseno de 45 graus vezes 3,5, 3,50, eu vou encontrar o valor aproximado de 2,47 km. 2,47 km, que é exatamente, olha, esse componente horizontal, e vai ser igual ao componente vertical, pois aqui eu teria que usar o seno de 45. Acontece que o seno de 45 graus é igual ao cosseno de 45 graus. Portanto, olha, 2,47, tanto aqui na vertical quanto na horizontal. Tá certo? Bom, de acordo com o enunciado, o ponto de partida aqui até o ponto de chegada em linha reta mesmo, tá? 5,80 ou 5,8 quilômetros. Bom, mas ele já percorreu somente na horizontal aqui, olha, 4,47. Quanto é que resta então na horizontal? Só você pegar 5,80 menos 4,47, portanto, 1,33 quilômetros. Tá certo? Agora só falta achar essa diagonal aqui, não é verdade? Para encontrar o deslocamento dele aqui, olha, nessa direção. Então vamos lá, só aplicar Pitágoras, tá? Esse f aí, olha, ao quadrado vai ser igual a 2,47, que é esse componente vertical, ao quadrado, mais 1,33, que é o componente na horizontal ao quadrado. Eu vou encontrar então esse f valendo aí aproximadamente 2,80 km. Tá certo? Só achar a direção desse deslocamento, né? Então vamos pegar esse ângulo θ aí, olha. Vamos descobrir quanto é que vale esse ângulo θ. Como? Eu vou pegar o cateto oposto, que é exatamente o deslocamento aqui na vertical, 2,47, e aqui, olha, o deslocamento na horizontal, 1,33, por meio da tangente, tá? Então o θ é o arco cuja tangente vale 2,47 por 1,33. Isso vai me dar aproximadamente 61,7 graus, tá certo? O que ele pede para você é que você deve construir essa mesma figura, essa mesma que nós fizemos aqui, só que em escala. E aí você vai, por meio do desenho, somente por meio de desenho e medidas, encontrar o valor que nós encontramos aí de 2,80 km. E também, com a ajuda de um transferidor, encontrar o ângulo aí que ele forma com a direção horizontal. Então faça isso, procure fazer em escala, tá certo? Bom, terminamos por aqui. É sempre válido lembrar que essa aula, dentre outras, tá? Você vai encontrar aí no nosso site www.fisicamlt.net.br, curso completo. Vá lá, se inscreva no curso, assine o curso. Temos várias resoluções de exercícios de vários níveis, tá certo? Te vejo aí na próxima aula. Até lá!